Realmente, essa situação está bastante delicada, assim como está a situação do coronavírus. Mas desde algumas semanas, né, Lucas, a gente tem trazido boas notícias aqui em relação ao famoso coronavírus que está em todas as rodas de bate-papo. Atualiza a gente. Um equilíbrio, né? Notícias boas, notícias ruins, e a gente vai tentando equacionar e deixar praticamente tudo igual, mas tentando trazer com a maior leveza possível todos esses assuntos. Uma boa tarde para você, Júnior, boa tarde a todos que acompanham mais uma edição do Jornal VIP. A gente começa então falando sobre o coronavírus, a atualização dos números, os balanços. E antes de falarmos sobre tudo isso que vem acontecendo, os números de casos confirmados, de óbitos, nós vamos falar da chegada de novas vacinas a Santa Catarina. A gente já tem imagens aí, ó, da chegada das vacinas em Santa Catarina nessa última quinta-feira. Mais de 200 mil unidades chegaram ao estado e agora passam a ser redistribuídas para os municípios para que aí sim tenha sequência no processo de vacinação. Você que acompanha semanalmente o Jornal VIP sabe que teve aí na última semana uma desaceleração por conta da falta de unidades das vacinas. E agora, com essa chegada, a intenção, embora seja uma quantidade ainda pequena, não atende todos os municípios, porém, essa chegada acaba dando um retorno aí, uma nova esperança para as secretarias de saúde dos nossos municípios, para que a sequência da vacinação possa ser concluída. Até a chegada, então, das novas unidades, mais de 200 mil chegando em Santa Catarina e também essa quantidade sendo destinada aos municípios da região. Agora sim, nós vamos falar de números, começando então pela capital do Vale. São 5.883 casos confirmados, pessoas que tiveram a doença desde o início da pandemia. Nesse momento, número baixo, 56 casos ativos. Por outro lado, o número de óbitos é bastante grande, 84 óbitos já confirmados aqui no município de Tijucas. Mas a gente também traz informações boas, olha só. O número de vacinados na primeira dose, que é de 5.447, está quase alcançando o número de pessoas que tiveram a doença no Vale, no município de Tijucas. Ou seja, está tendo esse equilíbrio, né? 5.800 pessoas tiveram a doença e nesse momento 5.400, uma diferença aí de 400 pessoas, também já receberam a primeira dose da vacina. Nesse momento, 2.561 pessoas 100% imunizadas e livres do coronavírus. Vamos lá passear pela nossa região e ver como é que está a situação no município de Canelinha. Por lá, 1.149 casos já foram confirmados. Nesse momento, o número de casos ativos é bastante baixo, apenas 5. Por lá, 18 óbitos sendo confirmados pelo governo do estado, apenas 14. A vacinação no município de Canelinha também tem desacelerado. O número de vacinados na segunda dose, pessoas 100% imunizadas, é de apenas 150. 1.230 também já receberam a primeira dose. Vamos lá ver como é que está a situação em São João Batista. Para você que acompanhou a atualização dos casos de coronavírus na semana passada, vai lembrar que o município tinha chego a 4.000 casos confirmados. Durante uma semana, 98 pessoas contraíram o coronavírus lá na capital catarinense do Calçado. Por lá, 130 estão ativos e 69 óbitos também já foram confirmados. O número de vacinados vem crescendo. Olha só que notícia boa para São João Batista. 3.299 já receberam a primeira e 2.005 pessoas já receberam a segunda. Então a vacinação em São João Batista também tem acelerado. Vamos lá ver como é que está a situação em Nova Trento? Por lá, 1.900 pessoas já receberam a primeira dose e 745 estão 100% imunizadas. 12 óbitos registrados no município e apenas 11, estão ativos nesse momento. Por lá, 1.600 pessoas já contraíram a doença. Major Gercino, a menor cidade aqui do Vale do Rio Tijucas, tem 309 casos confirmados, também passou aí a marca de 300 nesta semana. 7 pessoas permanecem com o vírus ativo e 7 também é o número de óbitos confirmados no município. Por lá, a vacinação também vem acelerando. 574 pessoas na primeira dose e 247 na segunda. A gente encerra então o Vale do Rio Tijucas. Daqui a pouco a gente vai falar da situação dos hospitais aqui também, mas antes a gente vai ver como é que está a situação lá no município de Itapema. 11.109 casos confirmados, 251 permanecem ativos e 208 óbitos. Itapema lidera tudo. Lidera o número de casos confirmados, lidera também o número de casos ativos e, infelizmente, também lidera o número de óbitos. 208, na semana passada eram 200. Nesse momento, 8.658 foram vacinados na primeira dose, também é recorde aqui da nossa região,
e 3.997 100% imunizados e livre da Covid-19, também recorde aqui da nossa região. Vamos para Porto Belo? Porto Belo tem 2.756 pessoas vacinadas, 3.205 que já contraíram a doença e 23 casos ativos. Por lá, 35 pessoas já morreram em decorrência do vírus. Para a gente finalizar o nosso litoral, vamos lá ver como é que está a situação de Bombinhas, hein? 2.670 pessoas vacinadas, por lá, 3.200 já tiveram o vírus, 25 permanecem ativos e, infelizmente, 47 mortes provocadas pela doença. E agora, Júnior, o pessoal de casa que está acompanhando, nós vamos ver como é que estão as situações aí dos nossos hospitais, começando pelo Monsenhor José Lopes, que recentemente acabou recebendo aí as unidades de terapia intensiva, leitos de UTI. E tem notícia boa, hein? Os leitos devem ser mantidos, aí tem uma confirmação praticamente certa de que os leitos de UTI devem permanecer nessa unidade hospitalar, mesmo após o fim da pandemia. Por lá, a taxa de ocupação é de 12,5%, porque dos 8 leitos ativos, 7 estão disponíveis, apenas uma pessoa internada no Hospital Monsenhor José Lopes, em São João Batista. Ainda no Vale do Rio Tijucas, o Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, lá em Nova Trento, o primeiro da região a receber leitos de UTI. Por lá, dos 15 leitos ativos, serão 16 em breve, 6 estão disponíveis, então a taxa de ocupação é de 66%. Continuamos falando de hospitais, agora já no litoral. Itapema, o Hospital Santo Antônio tem 9 pacientes internados, 7 do município de Itapema. Taxa de ocupação por lá é de 36%. E agora, para a gente encerrar então a situação dos nossos hospitais, Tijucas, a partir de agora, não divulgará mais como está a situação do Hospital São José. A gente tem a nota oficial aí divulgada pelos responsáveis por essa unidade hospitalar, que informa que desde a última sexta-feira, então a última informação que a gente trouxe aqui na atualização do coronavírus, foi o último boletim divulgado pelo Hospital São José. Isso porque os responsáveis pela unidade entenderam que deveriam informar apenas quando a instituição passar os 50%, ou seja, enquanto não tiver divulgação do boletim, é porque está abaixo dos 50%, então a gente espera que nem tenha mais boletim, né? Que encerre, o pessoal da comunicação já pode apagar a arte lá, não vai precisar mais divulgar. Vamos torcer para que isso aconteça, a gente não passe dessa marca de 50% de ocupação, situação do Hospital São José em Tijucas e de toda a nossa região, Júnior. Olha, são boas notícias, eram aquelas que a gente estava esperando, que realmente não tenha mais notícia de taxa de ocupação do hospital, porque daí a gente vai saber que é uma notícia ruim. Então, nós ficamos felizes e torcendo para que tudo isso se acabe o mais rápido possível, Lucas. E seguimos acompanhando. Como a gente mencionou no início, a vacinação deve continuar nessa semana. Chegou uma quantidade para a nossa região, pequena ainda assim, mas que pode atender aí as pessoas que estão aguardando a segunda dose. E essas informações, claro, a gente segue acompanhando. Tem um feriadão agora, então o pessoal deve se cuidar, deve permanecer em casa tomando os devidos cuidados. Porém, as informações vão ficando melhores. Já está chegando na faixa etária de 60 anos, então a gente está muito próximo de finalizar aquele primeiro grupo prioritário que receberia a vacinação, os idosos e grupos indígenas. Então, aos poucos a gente vai chegando perto da comunidade totalmente imunizada e logo logo a gente retoma a vida normal. Vamos lá, esperamos. Chegamos 60, 50, 40. Daqui a pouco vai descendo. Todo mundo. Só uma informação importante também, já que você mencionou, a próxima sequência são pessoas com doenças um pouco mais sérias. Então, as pessoas com doenças um pouco mais complicadas, aquelas complicações maiores, ao fim desse grupo, serão as pessoas que receberão a vacina. E a gente lembra que os profissionais da saúde já todos tomaram as vacinas. Aí a gente inclui os dentistas, a gente inclui pessoas que estão ligadas ao atendimento clínico geral. E olha, outra informação importante, já que a gente mencionou nesse ponto, conversei agora há pouco com o responsável pela situação da vacinação aqui na nossa região, que é o secretário de saúde do município de Major Gercino, e ele já comentou que a rejeição tem sido muito baixa. Então, as pessoas que em primeiro momento acabam rejeitando a vacina, logo após acabam sendo convencidas e aí sim são imunizadas. Isso é importante, porque enquanto não tiverem pessoas totalmente imunizadas, a nossa vida não vai retomar ao normal. Seguimos. Vamos lá. Lucas, obrigado pelas informações.